Olá, boa noite. Meu nome é Paulo Moreira, sou apresentador do programa Gente Como Você, um programa que tem a característica de trazer informação para todas as pessoas durante essa pandemia, trazer convidados com temas que sejam bastante interessantes para todos, temas diversificados, e é isso aí, tá, gente? Hoje eu vou iniciar aqui o nosso bate-papo hoje, querendo pedir desculpa pela live de ontem. Infelizmente nós tivemos um problema técnico. Estávamos com o Vitor Avante, que é um hair stylist, um dos mais famosos do Rio de Janeiro. E ao finalizar, tivemos uma chamada no nosso telefone que não possibilitou a gravação da live de ontem. E isso acabou, a gente tinha feito a promessa dessa live ser disponibilizada nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, no nosso website, mas infelizmente, devido a esse problema, não foi possível gravar a live, tá? Mas já estamos em contato com o Vitor, tá? Já entramos em contato com ele. Olha, foi muito solicitada essa live, então a gente com certeza vamos refazer essa live novamente com o Vitor Avante, com as dicas maravilhosas de cabelos que até eu estou já adotando a partir de hoje. Infelizmente, mas vamos ter, felizmente. Inclusive, ontem na live ele prometeu sortear 2 tratamentos de cabelo para quem mora aqui no Rio de Janeiro. E esse sorteio será estendido para a próxima live com ele, tá? Eu não tenho a data ainda, nem o modo que vai ser o sorteio. Mas assim que for confirmado, a gente vai publicar no nosso perfil. Hoje nós vamos receber Márcio Arruda, servidor público, 49 anos, formado em Direito, tendo atuado tanto advogado, formado em Direito, tendo atuado tanto na área criminal como na área de defesa ao consumidor. Márcio Carioca da Gema, bem estabilizado no Rio de Janeiro, no setor privado, na iniciativa privada, de repente largou tudo, porque a esposa recebeu uma proposta irrecusável de trabalho em São Paulo, no estado de São Paulo, e aceitou o desafio com ela e foi viver lá. Então, vamos ver se o nosso convidado Márcio Arruda já está aqui, acredito que ele já esteja. E é bem legal que nós vamos poder debater muito sobre essa transição de vida, né, que foi o nosso tema. A mudança que ele teve de vida do Rio de Janeiro para São Paulo, ele que é um carioca apaixonado pela cidade. Vamos ver aqui. Opa, calma aí. Vamos virar. A tela virou para lá. Tá vendo legal? Uma falha técnica aqui, calma aí. Tá. Já achei aqui onde eu tenho que virar. Desvirei, virei. Opa! Foi, estamos aí com o Márcio Arruda. Tudo bom, Márcio? Paulo. Prazer estar te recebendo. Tá me escutando bem? Pô, tá ótimo. E você? Ótimo, perfeito. Minha imagem tá legal? Tá ótimo. Tô te vendo, tô te ouvindo perfeitamente, cara. Beleza, Márcio. Eu fiz a sua apresentação agora, cara. Não sei se você estava escutando. Devia estar escutando, que eu vi que você entrou logo no início da live. E realmente, até eu tô curioso para saber como é que foi essa transição de vida, apesar de te conhecer desde pequeno, né? Vai ser bem legal. Márcio, você morava no Rio de Janeiro, carioca da Gema, né? Tinha um emprego sólido na iniciativa privada, sua família toda do Rio de Janeiro. E, de repente, sua esposa recebeu uma proposta de trabalho irrecusável para ir para São Paulo, uma ascensão profissional que deve ter sido realmente muito grande. Sim. E como é que foi essa mudança? Como é que foi dar a mão para ela e falar, vamos embora do Rio? Você já tinha uma filha, né? Já tinha uma Maria Clara. Já tinha uma Maria Clara. Bom, boa noite a todos, boa noite a você, Paulo. E queria parabenizá-lo por essa ideia maravilhosa que você teve. Ontem eu vi a live do Luiz Alain, ontem eu vi e acompanhei atentamente a live do Vitor Avante.
e estou desejando a você um sucesso tremendo aí nessa sua iniciativa. Acho que tem tudo para dar muito certo. Bom, cara, para eu te responder essa pergunta, eu vou ter que voltar no tempo, fazer aqui um esforço de memória, né? E foi lá nos idos de 2006, né? Meados de 2006. Realmente, as coisas estavam tranquilas e tal. E em pouco tempo, em pouquíssimas semanas, ela passando em entrevistas, as coisas foram acontecendo e de repente veio a proposta de transferência para uma cidade do interior de São Paulo, São José dos Campos. Eu, como já trabalhava numa outra grande empresa e já tinha sido abordado diversas vezes para morar em São Paulo, a ideia de transferência naquele momento para mim não soava muito bem, para mim, né? Eu, Márcio, né? Mas a proposta que foi oferecida para ela realmente era irrecusável, era uma ascensão profissional muito grande e ia ser muito positivo para ela, né? Não era o que eu esperava da minha vida. Eu sempre morei no Rio de Janeiro, em Copacabana, tinha minha vida estabilizada lá, famílias. Não conhecia ninguém em São José dos Campos, né, cara? Eu lembro muito bem que eu fui uma vez em São José para alugar o apartamento e, de repente, uma semana depois estava me transferindo, estava me mudando com todo mundo, né? E foi realmente um processo bem complicado. Eu tinha apostado bastante no banco, eu tinha feito uma mudança no rumo da minha carreira e estava procurando me estabilizar, né? Por parte de família também havia alguns problemas pessoais, que você sabe, de repente se lembra bem, em 2005, né? O falecimento do meu irmão era uma coisa bem recente ainda na minha cabeça, né? Eu estava bastante mexido, bastante triste com tudo aquilo. Abandonar minha mãe, meu irmão, meus sobrinhos, né, principalmente, o Pedrinho, né, cara, que você conhece muito bem. Então, não era uma coisa muito fácil, não foi uma decisão muito fácil de tomar, não, no meu lado pessoal. Mas para ela era muito positivo para ela, entendeu? Então, aquela coisa, cara, na saúde e na doença, né, aquela, aquela coisa que a gente que tem como Aquela jura que a gente faz, né? aquela jura que a gente faz. Então, eu enxerguei, no primeiro momento, eu enxerguei que para Maria Clara seria positivo na questão da educação, né? Havia uma possibilidade de ela estudar num ótimo colégio, e assim realmente aconteceu. E na verdade, eu abri mão, né, do que havia ali e abracei, dei todo o apoio, vamos nessa, vamos nos mudar e eu vou me refazer profissionalmente, vai dar tudo certo. E foi, cara. E aí, de repente, já estava lá em São José dos Campos. Não conhecia nada de São José dos Campos. Nada, 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 nada. Sabia que era uma cidade bem menor do que a cidade do Rio de Janeiro. E, de repente, eu me vi em São José dos Campos em 2006, cara. Quando que a transferência para São Paulo realmente era uma coisa totalmente impensável na minha cabeça. Entendi. Essa transição cultural, né? A gente está falando de uma pessoa que cresceu no Rio de Janeiro, pô, tinha os amigos no Rio de Janeiro, tinha família no Rio de Janeiro, uma paixão pela cidade, né? E de repente sai tudo e vai viver em São Paulo. Como é que foi essa adaptação, essa mudança, né? A mudança cultural, mudança de hábito, né? Largou o emprego, estava praticamente sem fazer nada, né? Só com os afazeres domésticos. Como é que foi essa mudança? Foi complicado, cara. Foi complicado. São José dos Campos tem um estilo de vida totalmente diferente do Rio de Janeiro, né? As pessoas têm um comportamento bastante diferente dos cariocas, né, cara? O que você falou era totalmente verdade. Eu era uma pessoa, um carioca mesmo, na acepção da palavra, né? Amante da praia, do esporte, qualidade de vida, né? Pô, bem-estar. O trabalho fazia parte disso tudo, né? No meu conceito de vida e tudo. Mas a ideia de viver num ambiente onde você teria uma qualidade de vida, teria como encontrar amigos, bater um papo e conversar, interagir, era o que eu queria para mim, né? Mas de repente a vida foi e traçou novos rumos para gente. Eu me via em São José dos Campos,
Percebi logo no momento que era uma cidade muito calma, muito tranquila. Eu lembro muito bem, cara, que eu olhava para a janela, você tem ideia, né? Eu olhava, cheguei num apartamento, você conheceu o apartamento tinha uma vista muito bonita e tal. Eu olhava para a janela, cara, e não conseguia enxergar uma pessoa andando na calçada. Uma. Todas as pessoas que andavam, todas as pessoas que circulavam na rua eram nos seus próprios carros. Era uma coisa muito impressionante para mim, porque eu vim de Copacabana. E Copacabana, né, cara, é aquela multidão, né, você sente as pessoas, né, cara? E aquilo ali foi meio chocante para mim, né? Dentro do meu prédio tinha uma área de lazer muito boa, você conheceu bem. Não descia ninguém, nenhum morador, cara. Eu falando, não tem ninguém nesse prédio. Eu ia para a garagem, todos os carros na garagem. As pessoas ficavam dentro de casa, um dia de sol maravilhoso, né? No calor, e as pessoas em casa. Então, e eu descia com a minha filha, mas não tinha com quem conversar. Foi meio complicado. Isso que eu ia te falar. Você é um carioca, assim, as pessoas percebem pela sua gíria, né, pelo seu falar, que você é carioca, não tem jeito. E essa questão de se recolocar socialmente, é difícil? Os paulistas, eles são mais fechados que os cariocas? Você teve alguma dificuldade? Existe essa rixa paulista e carioca? Não, pô, o cara ali é carioca, tá chegando agora, pô, não vou dar muito papo para ele. Como é que foi se recolocar socialmente na cidade? Assim, tem que separar, você tem que entender mais ou menos que existem diferenças bem interessantes entre os cariocas e paulistas, principalmente, como é que eu vou dizer, no trato pessoal, né, cara? O carioca é mais espontâneo, é mais falante, mais contraído, né, cara? Esse jeito nosso de falar, de ser aberto com uma pessoa estranha, de conversar e de já fazer amizade de maneira muito fácil, né? Isso eu senti bastante, porque eu tentava essa aproximação lá, né, cara? Mas havia um certa repulsa, assim, no primeiro momento, porque era o jeito deles. Eu, no primeiro momento, eu achava aquilo ali uma antipatia pelo carioca, porque havia, de repente, na minha cabeça, a ideia de que eles não gostavam do meu sotaque, me achavam malandro demais, essa ideia que é pré-concebida, né, na gente, né, cara? Mas conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que isso era o jeito deles lidarem com as pessoas, né? Eles primeiro precisam estabelecer um espaço e com o tempo, né, com o relacionamento, a pessoa vai se chegando e a amizade vai sendo construída, né? E aí dali se faz uma amizade forte, a pessoa te chama para ir na tua casa, na casa dele, você começa a fazer parte da família e aquela coisa. Eu tenho um amigo que eu fiz lá em São José dos Campos, que até hoje a gente conversa praticamente toda semana, e que, por sinal, é um cara também que vive viajando, agora está na Holanda, pra você ter ideia. E, pô, então é preciso entender isso. Agora, existe sim uma rivalidade, por um outro lado. Então, assim, não dá para generalizar, percebe? Ao mesmo tempo que tem pessoas que têm esse jeito diferente de nós, existe um pessoal também que tem uma rivalidade, assim, que não gosta do nosso sotaque e que, por isso, entende que nós somos arrogantes ou que a gente, como é que eu vou te dizer, marrento demais, né? Como a gente fala, né? Não gosta da nossa malandragem, acha que a gente está querendo sempre passar os outros para trás, aquela coisa, né? E quando o assunto vai para esse lado, eu sou mais ou menos abordado sobre isso, né? Existe um comentário do tipo, pô, adoro sua cidade, mas não gosto dos cariocas. Tipo, uma coisa dessa. Já escutei muito isso em São Paulo. Tem. E aí eu tento entender o porquê. Eu não entro em conflito, eu não chego a discutir. Porque eu acho que aquilo não vai dar em lugar nenhum, obviamente, né, cara? Esse tipo de barrismo, essa coisa. Eu tento entender por que a pessoa pensa daquela maneira e tento convencê-la de que não é bem assim, que ela precisa separar o joio do trigo. Existem, sim, as pessoas de uma malandragem que a gente sabe que existe, né, que não é legal, né?
mas que tem um outro lado do pessoal que é o jeito dela e ela também tem o jeito dela e cada um tem que se entender dentro desse processo. Afinal, os estados são muito próximos, né? E se ela gosta tanto do Rio de Janeiro, é impossível ela não lidar com carioca. Então, não tem jeito. Ela vai ter que, se ela gosta de ir ao Rio de Janeiro, ela vai ter que entender que o carioca fala dessa maneira, ama a cidade, não tem medo de dizer que ama a cidade e que é um apaixonado. E como todo apaixonado, tece os maiores elogios, cara. E é isso, é assim que funciona. Eu acho que se evitar um pouco o conflito, as pessoas acabam entendendo, entendeu? Acabam entendendo como é que funciona. E o respeito mútuo, né, cara? Porque eu lembro bem que eu era muito barrista antes de chegar em São Paulo. E eu fazia um juízo totalmente equivocado, né? E hoje em dia eu tenho uma outra visão. Eu tenho uma filha paulista, eu estou adaptado praticamente a São Paulo, né, cara? Então eu não vejo motivo para manter esse tipo de rivalidade tola, entendeu? Dessa barrismo, essa rixa, essa bobagem, assim. Acho que não traz nada positivo para ninguém. É bobagem. Legal. Acho que um amigo teu colocou aí uma história, né? Aproveitando que a gente ainda está nesse tema da questão cultural. Lógico que você falou uma coisa importantíssima, cara. A gente tem que sempre respeitar a diversidade cultural. Não tem jeito, né? O Brasil é muito grande, é um país de proporção continental. Então, qualquer estado que a gente vá visitar, vai haver uma diferença grande cultural, né? E a gente é muito importante saber respeitar isso. Legal que tenha, né, cara? É legal que tenha, legal que tenha. Você sai daquela casinha de achar que tudo deve funcionar daquele jeito e você aprende com os outros também. É uma troca, né? Hoje eu acredito que eu aprendi muito com isso tudo, né, cara? A vida foi sendo um tremendo aprendizado para mim, né, cara? Pediram para você contar uma história falando disso, dessa diferença de costumes, de hábitos entre Rio e São Paulo. Uma história de um churrasco que você foi de bermuda. Como foi isso aí? Conta pra gente. Sensacional, cara. Havia pouquíssimo tempo que eu tinha me transferido para lá e eu lembro bem. Obrigado, Fernando. Eu vou trocar aqui. Márcio, só um minutinho. Só para eu trocar aqui, porque eu estou sentindo um ruído também. Eu não sabia se vinha do meu. Vamos lá, eu acho que vai melhorar, porque ontem eu derrubei. Vou tomar aqui uma aguinha. Ontem eu derrubei esse fone aqui. Melhorou o áudio? Agradeço aí o Fernando aí pelo... Vou desligar aqui. Eu estava com um fone aqui sem fio. Oi, tá me ouvindo? Agora melhorou? Tá ótimo. Então vamos lá. Voltando à história da bermuda. Então, cara, a gente tem pouquíssimas semanas que a gente tinha se transferido para lá. E eu lembro que a minha esposa, a Ana, falou: olha, cara, tem um convite pra gente, um churrasco amanhã, na casa de uma amiga. É um churrasco na beira da piscina. E eu falei: opa, beleza, uma maneira de me socializar. Não conheci ninguém, né, cara? Eu vou conhecer os amigos de trabalho dela e vai ser legal, churrasco. Churrasco é sempre bom, né, cara? E o sábado amanheceu um sol maravilhoso, um calor tremendo, né, cara? Meio-dia e meio, tá? Era o churrasco e tal. E aí, cara, eu falei: meu irmão, como é que vai ser esse churrasco? Vai ser na beira da piscina, vai ter um pessoal jovem lá e tal. Eu falei: cara, legal. Aí, botei minha bermuda, minha camiseta, né? Tênis, que eu não ia de chinelo, apesar de Aqui no Rio, muitas vezes a gente vai de chinelo para um churrasco, né? E eu falei: vou levar minha bola de futebol, né? Vou levar minha bola de futebol, vou levar meu frescobol, porque, se é na beira da piscina, eu falei: deve ter um campo, vai ter uma areazinha ali para chamar alguém para bater uma bola, para se divertir, né, cara? Bom, aí, condomínio maneiríssimo, casas legais pra caramba, uma opção de carro estacionado. Falei: já tem coro, né? Já tem uma galera lá. Esperando. Já tem uma galera esperando, né, cara? Quando fui entrando na casa, cara, eu via todo mundo arrumado, Paulo. Todo mundo arrumado, cara. Todos muito bem arrumados, sabe? As únicas pessoas que estavam de bermuda eram as crianças, cara. E você?
Essa é a diferença cultural, né, cara? A minha sorte, cara, é que eu não estava com a. Eu deixei a bola e o frescobol no No porta-malas carro. do carro, cara, entendeu? E aí rolou aquela apresentação, são os meus amigos cariocas e tal. Aí as pessoas entenderam por que eu estava tão por fora. E a Maria Clara tão por fora de sintonia com a situação ali, né, cara? E aí, achava engraçado, porque eu ouvi uma música, né, cara? E a música era o cara tocando um piano, cara. Sabe aquele piano de hotel? Tem um cara tocando um piano de hotel? Com aquela De cauda, né? boleros, aqueles boleros, né? Aquela coisa. E os garçons trazendo o churrasco na bandeja, né, cara? E as pessoas naquela formalidade na beira da piscina, né? Caramba, eu falei, meu amigo, o seu churrasco, cara, que eu fui parar, cara. Eu falei, tá bom, então vamos curtir. A gente tá aqui, vamos curtir, né, cara? As pessoas me olharam um pouco enviesado, né? Mas depois o papo fluiu, né? Cervejinha e tal, aí as coisas foram Deu uma relaxada, ficou mais tranquilo. sempre foi para o Rio de Janeiro, as pessoas começavam a perguntar sobre o Rio e tal, como é que tá o Rio, lá. E aí fluiu legal, mas foi engraçado esse momento, porque foi um impacto ali. Eu falei, pô, será que todo churrasco é assim? Aqui em São José, não. Obviamente não é, mas foi complicado, foi engraçado essa passagem. Bacana, Márcio. E assim, após você ter largado teu emprego, né? Largou um emprego que você estava estável no Rio de Janeiro, de um emprego numa iniciativa privada. E como foi essa sua retomada profissional em São Paulo? Foi difícil, Paulo. Foi bem difícil, cara. Eu fiz um juízo completamente diferente da realidade. Eu era advogado, com experiência na área criminal e direito do consumidor. Achava que ia conseguir colocar lá. E realmente não tive essa oportunidade. A advocacia, não sei se você sabe, você pode fazer ou através de um grande escritório. Tanto de um lado quanto do outro, eu não encontrei nenhum tipo de chance de me desenvolver, né? Nessa empreitada. Então, aí me veio a ideia, estava bem lá, escondidinha lá na gaveta, de carreira pública. E aí eu falei, um dia para Ana, eu vou ter que ir para o concurso público, vou ter que sentar, voltar a estudar. E para mim, eu não tinha noção nenhuma de concurso público, né? Eu ouvi falar na época da faculdade, os professores falando que só precisava sentar na cadeira e estudar, e chegar na prova e passar, mais ou menos isso. Mas não funciona dessa maneira, né? Não funciona nem um pouco dessa maneira. E aí eu comecei o processo, né, a retomar os estudos, frequentar cursinhos, né, cara? Foi um momento muito difícil, Paulo. Foi um momento muito difícil. Eu tinha estabelecido passar em pouco tempo, olha só a ideia, passar em 6 meses e 1 ano, para mim, e na verdade isso não aconteceu. Cara, eu comecei em 2000 no concurso público, fiz vários concursos. Eu tinha traçado um cargo de analista, né, que era um cargo de formação superior e de uma boa remuneração, né, dentro do que eu achava. E eu ia passando nos concursos públicos, né, cara, mas eu não passava dentro das vagas que constavam no edital. Eu ficava sempre no cadastro de reserva, né? Mas muito bem colocado, mas não nomeava, né? E para você explicar isso para um leigo, para uma pessoa que não conhece bem como é que as coisas funcionam, a pessoa não entende, a pessoa acha que se você não foi nomeado, você não passou. A ideia é essa, né? E eu estava com, sei lá, eu estava com 30 e poucos anos, com uma filha, com essa situação, e imagina a insegurança, né? A pressão dentro de casa, da família, o medo de ter feito uma opção totalmente equivocada. É uma coisa que não te dá certeza absoluta de nada. Então, eu passava nos concursos, Paulo, pra você ter ideia, para analista do INSS lá em São José, eu passei em 20º em alguma coisa. Você passou em 20º em alguma coisa, para cargo, isso chutando, tá? Não lembro bem, mas era uma coisa assim. E não era nomeado. E não era nomeado. Eu falei assim, porra, não sou nomeado, passando, porra, isso vai... Em 20º.
Então, assim, as coisas não aconteciam dentro do tempo que eu esperava. E isso me deixava extremamente angustiado, né? Extremamente triste, né? Uma pressão familiar. E aí eu tenho que fazer uma observação, porque realmente, cara, quem opta por isso, quem opta pelo concurso público, tem que ter um apoio na família, cara. E no meu caso, quem foi fundamental foi minha esposa. A Ana Beatriz, cara, nesse momento, ela segurou minha mão e falou assim, não, você vai passar, eu estou vendo o seu esforço, estou vendo o quanto você se dedica, porque não são só as horas de estudo, entendeu? Não são só as 8, 9, 10 horas de estudo. Não adianta nada você sentar e estudar 9, 10 horas e não se concentrar, percebe? Você pode ficar horas ali e a sua cabeça está cheia de problemas e você está se enganando, porque não está entrando nada, nada está fixando na tua cabeça. Nada está, percebe? Então você vai, aí você lê aquilo, você lê de novo e parece que você não leu nada. É muito doido. Uma dificuldade de assimilar. Muito grande. Muito grande. Por conta dos problemas, por conta de toda a pressão que você recebe, né? Eu lembro, assim, terça, quarta-feira à tarde, eu olhava para a janela da biblioteca, as pessoas trabalhando, e eu falando, cara, onde é que isso vai parar, entendeu, cara? Quando é que isso vai acontecer para mim, entendeu? Foi muito angustiante. E, na verdade, teve um final feliz, né, cara? Como você sabe, teve um final feliz. Mas não foi nada suquinho. Para algumas pessoas, aí tem que fazer uma ponderação, para algumas pessoas esse processo é mais rápido, né? Bem mais rápido. Quando a pessoa é solteira, está sozinha, não tem uma pressão familiar, né? Sai logo da faculdade, já envereda para o concurso público, as matérias estão bem frescas. Mas no meu caso, em que eu já tinha algum tempo de informado, eu tive que voltar todo aquele estudo anterior que eu já tinha feito na faculdade e algumas coisas até mesmo do segundo grau, porque no nível do meu concurso, para você ter ideia, eu tinha que estudar matemática, português, raciocínio lógico, percebe? Então, era uma coisa assim muito complicada. Foi um processo... e aí, em 2009, eu acho, eu vim a ser nomeado para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí, cara, eu voltei para o Rio de Janeiro. Eu voltei para o Rio de Janeiro, trabalhava semana no Rio e ia final de semana para São José. Fiz isso durante quase 3 anos, 2 anos e meio. Cara. Olha que doideira. Toda semana, Paulo, toda semana. Trabalhava no Rio, final de semana na sexta-feira, pegava, ia para a rodoviária, ia para São José. Tinha 2 filhas já, né? A Catarina já tinha nascido. Catarina nasceu em São José. Nasceu em São José. São José. E aí não tinha como fazer. Foi um trato que eu fiz com a Ana Beatriz. Eu volto para o Rio de Janeiro, mas todo final de semana eu tenho que estar aqui com você. E aí eu vim e trabalhei durante 3 anos nesse processo. Trabalhei lá. E quando foi em agosto de 2012, um concurso que eu tinha feito em 2008. Olha só que doideira. Um concurso que eu tinha feito em 2008. Veio a nomeação para a Justiça Trabalhista de São Paulo. Então, assim, 2012, 4 anos depois. 4 anos depois. 4 anos depois. Quer dizer, então, assim, quem opta pela carreira pública, pelo concurso público, tem que estar ciente de todas essas nuances, entendeu? De todas essas situações, da pressão psicológica, da grana que se gasta, da necessidade de apoio familiar. Não é só estudar, não é só a quantidade de matéria, né? Dependendo do cargo que você optar, você, além de ter uma briga com a prova, você tem uma briga com o seu concorrente, né? No meu caso, por exemplo, a briga era mais com o concorrente do que com a prova. Porque uma questãozinha simples que eu errasse, eram 100, 150 que passavam na minha frente, entendeu? Então a briga no meu cargo para analista era com o concorrente, não com a prova, efetivamente. Eu tinha que errar o menos possível, percebe? Para poder estar bem ranqueado e conseguir uma nomeação rápida, né? Que era o meu caso, por exemplo. E que no final das contas, aleluia, tudo deu certo, entendeu? E é necessário sorte também, um pouco de sorte. Para algumas pessoas, essa sorte acaba acontecendo até de uma forma bem interessante, porque é incrível. A gente fica sabendo de alguns relatos, né? Quando a gente entra lá dentro, de algumas pessoas, aí é muito doido esse processo.
Bacana. Aí você ficou por esses 3 anos no Rio de Janeiro, mas hoje você encontra-se em São Paulo. Como é que foi essa volta para São Paulo? Como que isso ocorreu? Pô, não aconteceu de forma muito suave, não, Paulinho, para ser bem sincero, porque eu morava em São José dos Campos ainda. E eu trabalhava na capital. E não sei se as pessoas... Você foi transferido do Rio de Janeiro para São Paulo, capital. Exatamente, exatamente. Morando em São José. Exatamente. Então, a distância é mais ou menos 1h30, 2 horas. De São José dos Campos para a capital. Então, eu, para entrar e sair num horário razoável, eu acordava 4h30 da manhã, pegava o ônibus fretado às 5 na porta da minha casa, 5 da manhã, e descia em São Paulo 7h30, mais ou menos. Começava a trabalhar às 8h. 4h30 da tarde eu saía do meu trabalho, 4 e pouca. 5 horas eu pegava o fretado de volta para casa. Eu chegava por volta de umas 7h30, 7 e pouca. E fiz isso durante 3 anos, 3 anos e meio, nessa vida doida. Era complicado, era complicado. E vou te dizer, cara, porque é engraçado isso, né? Para as pessoas, só um minutinho, assim, para as pessoas terem uma ideia, né? 2 horas de viagem é como se você morasse em Araruama e trabalhasse no Rio de Janeiro. Exatamente. Saquarema, ali, por ali, né? 2 horas de estrada todo dia para chegar no Rio, trabalhar, e 2 horas para voltar. Exatamente. Todos os dias durante 3 anos. A minha vida se limitava a trabalho e casa. Trabalho e casa. Chegou um momento que eu falei, não, vou parar com essa história. Eu não posso, eu tenho que fazer uma coisa para mim. Eu tenho que fazer nem que isso demande menos horas de sono. E aí, cara, foi muito doido, que eu coloquei uma academia. Eu descia do fretado e ia direto para academia. E aí eu fazia um treino de musculação e ia para casa. Mas aquilo me dava uma sensação de que eu estava aproveitando um pouco mais para mim o dia, entendeu? Entendi. Não dá para viver só para trabalho, né, Paulo? Família e trabalho não dá. Você tem que fazer uma satisfação pessoal sua, né, cara? Senão a vida não é só trabalho, né? E eu consegui, cara. Eu consegui. Então, assim, quando as pessoas falam, mas, pô, tem que acordar, tem que fazer isso, né? É uma questão de adaptação. As pessoas se adaptam. Se ela tiver uma força de vontade, as pessoas se adaptam. E eu consegui me adaptar, cara. E vou te dizer, Paulo, essa situação, ela é muito normal em São Paulo. Ela é muito normal. Não só em São José dos Campos, mas muitas cidades vizinhas. Todas as cidades próximas, Campinas. Muito normal. Muito normalíssimo, cara. Se alguém estiver assistindo essa live aqui e conhecer mesmo, vai falar assim, olha, isso é normalíssimo. Tem gente que mora em Santos, tem gente que mora em Campinas e vai trabalhar. É uma coisa muito, muito normal. Uma coisa que pra gente não parece ser, né? A gente que... No máximo, Niterói com Rio de Janeiro, que tem muito, né? Algumas pessoas, né, de Maricá para o Rio também, mas muito pouco. Isso aqui realmente não é normal. Baixada Fluminense e Rio de Janeiro, alguns municípios, mas uma distância menor, né? Pois é. E eu, na época, eu trabalhava no banco, cara, eu ficava sabendo dessas histórias e aquilo me chocava, né? Assim, nossa, você mora em lugar tal e vem pra cá. Isso é muito doido. Quer ver uma história mais doida ainda, cara? Eu levava 1h30, 2 horas para chegar... 2 horas, vamos dizer. 2 horas para chegar de São José dos Campos para São Paulo. Tem pessoas, cara, olha como é que o trânsito em São Paulo é doido. Tem pessoas que moram dentro da cidade de São Paulo e levava mais horas do que você saindo de São José. Exatamente. Mas o trânsito de São Paulo é caótico, né? Isso aí todo mundo sabe, né, cara? Bacana, Márcio. Queria aproveitar normalmente... Gente, olha só, quem está assistindo, tiver alguma pergunta sobre concurso público, né? Tudo que foi falado agora nesse nosso bate-papo, vocês fiquem à vontade, tá? Lembrando que se hoje não tiver erro e não vai ter erro, não vai ter falha técnica, esse nosso bate-papo vai estar disponível nas nossas redes sociais. Gente como você, aqui no perfil do Instagram, na nossa página no Facebook, no nosso canal do YouTube e, em breve,
no nosso website, tá? É bem importante. Você também que está assistindo, se por acaso tiver um tema legal, queira ser nosso convidado no futuro, mande um direct para a gente. Pô, Paulo, eu tô com esse tema aqui, queria debater, tenho essa experiência de vida, tenho essa experiência profissional. É bem legal. A gente está vivendo uma época, cara, que a gente precisa conversar, precisa passar a experiência para as pessoas e isso é bem legal, tá? Temos novidades, já vamos ter agora, amanhã a gente tem Alberto Frota, gestor de risco, que vai dar orientações sobre quem está com as empresas para lá e para cá, o que tem fase de fechamento. Sexta-feira a gente tem Fernando Silva, que vai falar sobre a experiência de tentar a sorte nos Estados Unidos. Vamos falar também sobre visto americano. Segunda-feira temos Cristiano Pinheiro, psicólogo. Vamos falar sobre ansiedade e depressão durante a pandemia. Terça temos a Ana Parrilha. Vamos falar tudo sobre seguro viagem, tirar todas as dúvidas para agentes de viagem e para a galera que gosta de viajar, mostrar o valor do seguro viagem. Quarta ainda estamos negociando. Quinta temos a Adriana Iglesias falando tudo sobre nutrição. Essa aí eu também estou precisando ouvir. Também temos aí já bate-papo para falar sobre astrologia, sobre meditação, sobre aulas em pós-graduação através do sistema virtual. Tem muita coisa boa vindo aí, tá? Voltando ao nosso convidado, Márcio, e aí eu sei que vocês saíram de São José, sua esposa foi transferida, você, graças a Deus, saiu dessa vida de pegar ônibus, acordar 4 horas da manhã e foram para a capital. Né? Como é que foi essa mudança, né? de São José para São Paulo? Ah, cara, agora parece que depois dessa loucura toda desde 2006, parece que as coisas se acertaram, né, cara? É muito engraçado isso, né? Desde 2006, essa loucura de trabalhar numa cidade e morar noutra, essas coisas que aconteceram, né? E desde 2015, né? Finalzinho de 2015, ela foi transferida, a empresa transferiu todo o departamento administrativo e a gente foi morar na capital, né? Num bairro bem legal, que por sinal eu super indico, que é Moema. É um bairro que você também conheceu, né? Que tem uma quantidade bastante grande de cariocas, né? E por isso, e não só por isso, mas acho que pelo estilo de vida também se assemelha um pouco com os bairros do Rio de Janeiro, né, cara? Tem um resíduo, ó. Tem um local, né? Um berço dos flamenguistas em São Paulo, né? Um bar que é o berço dos flamenguistas. Local de encontro, que é bem legal. Da torcida do Flamengo é lá, né, cara? Não tenho boa lembrança, não, mas eu sei que o local é bom, porque a gente assistiu a derrota do Flamengo pro Cruzeiro da Copa do Brasil lá. Porra, foi mesmo? Foi. Mas, cara, assim, é bem interessante isso, cara, porque é um bairro que se diferencia bastante dos outros bairros nesse aspecto, né, cara? Vocês vê as pessoas mais à vontade andando na rua, né, cara? O pessoal mais de estilo havaiana, camiseta sem camisa, as pessoas correndo na ciclovia, né? Muita gente trabalhando de bicicleta e patinete, aqueles botecos, né? Com cadeira na calçada. Então, nesse aspecto, parece muito. Aí você, de repente, você sobe no elevador de algum lugar e aí você ouve aquele sotaque bem carioca, né? E aí você se sente um pouco mais em casa, né? Carioquês. O carioquês, exatamente. E São Paulo, cara, São Paulo tem que entender São Paulo, né, cara? São Paulo é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que tem várias tribos, né, cara? Tem muita coisa a fazer em São Paulo, tem uma parte cultural maravilhosa. Cara, não preciso nem dizer, né? Porque as pessoas já conhecem, cara, tem show toda hora, tem bandas internacionais, cara, que tocam toda hora em São Paulo. Se você não tiver antenado, você já passou o bonde, você fala, nossa, mas veio pra cá e eu não vi, cara. Coisas incríveis, restaurantes maravilhosos, shopping. E o esporte que eu pratico, cara, por incrível que eu pareça, chegou lá e chegou numa força muito grande, né? Ano passado eu me toquei para isso
e que me transformou, cara, me deu uma puta qualidade de vida nesse aspecto, entendeu, cara? E é uma coisa que eu não quero largar, que me trouxe novas amizades, me fez, de certo modo, me aproximar mais dos paulistas, né, cara? Fazer amizades boas, ter uma vida saudável, e é uma coisa que eu sempre procurei ter, né, Paulo? Você me conhece bem, né? Saúde mental, bem-estar, isso tudo. O meu sinônimo de diversão nunca foi ficar parado no barzinho, ficar bebendo e comendo coisa, sempre foi fazer um esporte e depois fazer isso, né? Mas não era só isso. Então, para mim, cara, agora eu tô te falando que estou bem satisfeito, estou bem adaptado assim a São Paulo, entendeu? Estou começando a conhecer melhor a cidade, as coisas funcionam melhor para mim lá, bem melhor, cara, bem melhor. A Maria Clara está super adaptada, super adaptada. Isso eu ia perguntar, questão. A Catarina já nasceu em São Paulo, né? Mas Sim, sim. a Maria Clara, elas virem para o Rio de Janeiro. Elas, quando vêm para o Rio de Janeiro, existe sempre uma lamentação e tal, mas cada vez menor, cada vez menor. Para Maria Clara, então, ela nem quer mais vir, cara, pra você ter ideia. Já tem as amigas dela lá, já está totalmente adaptada à vida aí em São Paulo. E daqui a pouco eu percebo que isso vai acontecer naturalmente com a Catarina também. E aí vamos ficar eu e a Ana vindo para o Rio de Janeiro para curtir. Porque tanto sua família quanto da Ana não tem ninguém em São Paulo, só Rio. Não conhecemos, não temos família nenhuma. Temos família Nenhuma lá. Nenhuma lá. Amigos, cada dia a gente faz mais, mas família não. E cada vez mais distante, né? A volta para o Rio de Janeiro cada vez mais distante, né, cara? Só fazer uma observação, nós estamos falando aqui lá, né? Lá. Inclusive o nosso convidado Márcio, é porque ele está no Rio, né? Ele está em São João da Barra, passando a quarentena. Barra de São João, desculpe. Então, toda vez que ele fala, a gente está falando lá, é porque ele se encontra no Rio nesse momento. Márcio, como servidor público, né? Eu sei que você tem trabalhado em sistema de home office, né? E como está sendo esse trabalho de... Vou fazer duas perguntas, né? Como é que está sendo para você trabalhar no sistema de home office, né? E se você acha que pós-pandemia esse sistema de home office pode ser adotado por algumas repartições públicas, como a sua, se isso assim, porque eu estou vendo muito se debate, né? Que alguns escritórios, principalmente da iniciativa privada, eles estão percebendo que aquele funcionário rende da mesma forma no escritório do que em casa. Então já está sendo analisado isso em várias metrópoles, de o cara, não, vou fechar as portas aqui, vou diminuir o meu espaço físico, o meu investimento e vou deixar o meu funcionário trabalhando em casa, né? Meu filho trabalha para uma multinacional, é estagiário de uma multinacional, eles mandaram uma cadeira para ele poder trabalhar de casa, né? Como você está vendo isso, não na iniciativa privada, mas na iniciativa pública, no seu caso, e se existe essa possibilidade pós-pandemia? Na verdade, já existe já o home office. Já existe? Antes da pandemia já existia o teletrabalho, já existia, pelo menos na Justiça Trabalhista, e em outros setores da Justiça também, para algumas pessoas, não para mim, eu trabalhei lá direto, mas já existia, cara. Eu acho que é uma mudança muito positiva, Paulo, porque, primeiro, cara, o que é melhor? A produtividade, né? Ou o funcionário, o servidor no local, né? Produtividade. A produtividade, exatamente. Sempre. E o que se observa é um aumento até de produtividade quando as pessoas estão em home office, né? A experiência traz um pouco isso, né, cara? A produtividade. Eu lembro bem sobre isso de uma conversa que eu tinha com o meu sogro, né? E ele, na época, trabalhava com uma grande multinacional e houve uma mudança do presidente, do chefe dele, direto, do presidente, não sei. E ele era americano. E o antigo chefe exigia dele chegar bem cedo e sair tarde. E ele tinha uma filha pequena e ele fala, a Ana Beatriz, né, na época e tal, e ele falou que não podia viver nessa questão do horário. E ele falou assim, naquela época, isso a gente está falando lá
1900 bolinha. Falou assim, olha, eu não me preocupo com o horário. Eu me preocupo com a produtividade. Se eu te der um trabalho e você fizer isso em 2, 3, 4, 5 dias, você me estabelecer que vai fazer isso dentro desse prazo, eu vou te cobrar. Não importa se você vai fazer 2, 3 horas, eu vou te cobrar, entendeu? Esse o pensamento. Eu acho que isso está ligado no home office, entendeu, cara? É a questão da produtividade. Eu converso com os colegas e eu falo assim, porque meu chefe, ele acha que se me der home office, ele não vai conseguir me controlar, em saber se eu estou lá trabalhando toda hora. Mas a ideia não é essa. A ideia é saber se a pessoa está sendo produtiva, se ela está realmente entregando o que ela se comprometeu a entregar, né? Então, eu acho que depois da pandemia, a questão do home office vai virar quase que uma regra, entendeu? Também na iniciativa pública. Eu acho. É uma impressão minha, entendeu? Porque fica mais barato, né? Diminui os custos, né? Você transfere o custo para a pessoa dentro de casa, né? A energia elétrica, todo o custo de manutenção e tudo mais, né? E hoje em dia as pessoas estão procurando isso, né? Minimizar gastos e tudo mais. Eu acho que vai ser uma tendência bem grande, cara, das pessoas. E, na verdade, eu acho que o ideal seria tentar unir os dois, cara, sabe? De uma maneira que a pessoa trabalhasse durante 2 dias ou 3 dias em casa e 2 dias no local, entendeu? Porque eu acho que também é fundamental essa interação com os colegas, sabe? É fundamental a pessoa sair de casa, ir para o trabalho, conversar com um colega, ter um relacionamento, essa coisa de ficar isolado. Eu acho que as pessoas, depois dessa pandemia, as pessoas não vão querer ficar um pouco mais isoladas, né, cara? As pessoas vão querer estar perto uma das outras, né? Eu acho que isso... Vai haver um boom, né, de aproximação social muito grande. Eu acho que quando terminar mesmo, der um basta, eu acho que vai ser bacana. Márcio, sua vida hoje em São Paulo, 100% adaptado, sem chance de aparecer uma oportunidade da sua esposa vir para trabalhar no Rio, você vir para o Rio para uma transferência, existe essa possibilidade? Vocês pensam nisso ou não? Já estão adaptados em São Paulo, daqui não saio, daqui ninguém me tira? Assim, a proposta para voltar para o Rio de Janeiro, para mim, sempre aparece. Sempre aparece. Sempre aparece, mas eu tenho que casar essa ideia com ela também, né? E atualmente é totalmente inviável para ela voltar, né? Infelizmente, o Rio de Janeiro não vem atravessando uma boa fase na sua economia, né, cara? Assim, eu não vislumbro nada parecido com o que ela trabalha no Rio de Janeiro, infelizmente, né? E não só na questão da economia, né, cara? Assim, a violência no Rio de Janeiro, né? A gente não observa essa mesma violência em São Paulo, infelizmente, né? Então, felizmente, na verdade. Felizmente. O nosso bairro, incrivelmente, ele é tranquilo. É tranquilo. Eu não posso negar isso, entendeu? Eu tenho sensação de segurança quando eu ando no bairro. Por incrível que pareça, eu tenho um cachorro grande, eu tenho que sair com ele toda hora, eu saio com ele 2, 3 horas da manhã e fico olhando o celular, cara, sabe? Na esquina da minha casa eu vejo o motorista táxi dormindo com a janela aberta, 3 horas da tarde, quando não está passando ninguém na rua. Quando que isso seria possível em Copacabana, no Rio de Janeiro, por exemplo? Mas será que não é o bairro onde você mora? Cara, porque aqui no Rio a gente escuta falar assim, eu vou 1 vez ou 2 vezes por ano em São Paulo para algum evento, ou uma feira dentro do turismo, né? E a gente escuta falar da violência em São Paulo. Será se isso não é o... Não, você pode me explicar, você vai me afirmar isso. Eu tenho. Eu posso estar equivocado no que eu vou falar, mas a impressão que eu tenho é que a violência ela é setorizada na periferia. Setorizada na periferia. Perfeito. Aqui no Rio de Janeiro ela já é mais espalhada. Infelizmente. Talvez em níveis diferentes, mas tem violência praticamente em todos os bairros. Eu não acredito um bairro que a gente, talvez Urca, que seja um pouquinho mais isolada da cidade, você não encontre tanta violência. Lagoa, porque não tem tanto comércio, depende do carro para tudo. Mas Copacabana, Ipanema, Leblon,
própria Barra da Tijuca, né? Que precisa de carro para tudo. Você vê muita violência na Barra da Tijuca. Uhum. Cara, eu percebo isso também. A questão econômica também, né, Paulo? A crise econômica, ela atingiu São Paulo também, obviamente, mas não de forma tão impactante como eu vejo no Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro realmente é uma coisa muito séria, né? E em São Paulo, ainda bem, né, que é a nossa capital financeira, a crise econômica não atingiu de forma muito forte. Então, você observa a cidade funcionando, os empregos sendo criados, não sei agora, né, com a pandemia. Justamente. Talvez agora o tombo seja maior, não? Falando da realidade que eu deixei lá, né, há 2 meses atrás. Mas é isso que eu vejo, assim. Então, quando eu considero todos esses aspectos, né, cara, futuro das meninas, a questão da violência, o emprego da Ana, né, a carreira dela profissional, né, cara, um retorno para o Rio de Janeiro me parece uma coisa meio que distante. Mas ela nunca deixou de estar nos meus sonhos, cara. Assim, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, amo minha cidade, sei dos seus problemas, mas é aquela coisa da paixão, né, cara? Quando a gente é apaixonado por uma coisa, a gente não costuma dar muito valor aos problemas, a gente só enxerga as coisas boas, né? E quando eu venho para o Rio de Janeiro, em férias e tal, eu entro em transe total. Pô, imagina. Entro em transe total, eu volto a ser o que eu era lá. Tento voltar a ser, né, cara, por causa da idade, mas eu tento voltar a ser aquelas coisas. Aí fico que nem louco, né, tentando aproveitar o dia da melhor maneira possível. Chega rápido quando sua esposa vem dirigindo, né? Meu amigo. É brincadeira, não. Márcio, antes de eu pedir sua mensagem de encerramento, sua mensagem para todo mundo que está nos assistindo, eu queria ler aqui, eu não sei de cor, mas eu leio sempre um texto do Chico Xavier, que eu acho muito tocante, que me lembra uma pessoa muito especial, que você sabe quem é, e eu não poderia deixar de ler com toda a sua família presente, se me permite. E depois a gente continua para o seu encerramento. Bem, o texto de Chico Xavier fala dessa forma. Se eu morrer antes de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo, só porque morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que eu talvez tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Espero estar com ele o suficiente para continuar a ser útil a você, a mim, a todos os amigos que ele sempre teve aqui. Lá onde estiver, e se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar de minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá,
mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí, sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para ele. Fica aqui minha homenagem ao Marcelo, meu primo, meu amigo, meu irmão, seu irmão, irmão de muitos que estão aqui, parente de toda a família. É impressionante como... Ele está presente. Ele está presente. E parece que o Chico Xavier escreveu isso para ele, cara. É impressionante cada passagem desse texto. Exatamente. Cada passagem desse texto, como lembra ele. Parece que foi escrito para ele, né, Paulo? É impressionante. Impressionante. Ele faz falta demais, né, cara? Quem conheceu sabe muito bem o que a gente está falando, né? As lições que ele deixou para mim, deixou para todos nós, né, cara? Marcelo era uma pessoa especial, né, cara? E vai estar sempre em nossos corações e mentes. Te agradecer imensamente essa mensagem. Muito, muito, muito. Eu sei o quanto você gostava dele, quanto amava, quanto ama ele, eu também. E quem está assistindo também lembra dele. Meu querido irmão, é uma grande inspiração para mim, sem dúvida, uma grande inspiração para mim, para enfrentar tudo que eu enfrento, né? Os obstáculos todos que eu enfrentei. Procuro sempre colocar isso para as meninas. É isso, irmãozinho. É isso, Márcio. Agora eu queria só a mensagem de encerramento, aquela mensagem para trazer força para quem vai passar por uma transição de vida, ou para quem está passando uma transição de vida. Tudo aquilo que você enfrentou, né? Gostaria dessa tua mensagem final para todo mundo que está nos assistindo e que vai nos assistir quando for ver esse vídeo depois. A minha mensagem é de superação, cara. A minha mensagem é de quebra de preconceitos, cara. A gente nunca pode estabelecer, antes de vivenciar uma situação, certos conceitos que vão nos impedir de viver aquela situação, porque a gente criou um paradigma, um estereótipo. Hoje em dia eu enxergo muito bem isso, né, cara? Conforme eu disse toda a minha live, era uma coisa impensada e que hoje eu nem imagino por que eu pensava daquele jeito, né? Então, quando eu estava tentando lembrar de tudo isso para contar para você, para o pessoal aí, cara, eu falei assim, nossa, como a vida foi me mostrando que a gente não pode criar preconceito de nada. A gente tem que viver aquela, não pode fechar uma porta, a gente tem que viver aquela situação e depois tirar a melhor experiência possível, cara. Se não deu certo, beleza, a gente tentou, mas a gente tem que ter sempre uma chance para a coisa dar certo. E eu acho que a mensagem é essa, dê uma chance para a coisa dar certo. E faça sempre o seu melhor. Porque, pelo menos, você vai ter a certeza absoluta de que não foi uma grande perda de tempo. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo que está assistindo aí a live. Bacana, Márcio. Só tenho te agradecer pela sua presença, pelo seu tempo, ter disponibilizado esse tempo. É uma experiência de vida, uma experiência de superação por tudo que você passou. Deixou uma mensagem muito legal. Avisando a todos, essa live vai estar gravada, espero que hoje dê tudo certo, porque ontem eu pisei na bola com o Vitor Avante, vai estar gravada em nossas redes sociais, vai estar disponível daqui a pouco aí na linha do tempo do Instagram, vai estar no Facebook, vai estar no canal do YouTube, futuramente no nosso website. Lembrando os nossos próximos convidados, amanhã às 18 horas nós temos Alberto Frota, da Missões Contabilidade, para quem está com a empresa balançando, quem está numa situação muito apertada, vai dar boas dicas de como sair dessa crise, tá? E ajudar a sua empresa a crescer mesmo na pandemia. Sexta-feira temos Fernando Silva, vamos falar sobre visto americano, um assunto bem interessante, experiência de vida nos Estados Unidos para quem largou tudo no Brasil para tentar a sorte lá. Segunda-feira já começa uma semana de lives que já está fechada, na outra semana do dia 15 já temos convidados para fecharem as lives. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Tamo junto, Marcinho. Tá aqui, irmão. Beijão a todos, obrigado. Fiquem com Deus. Valeu.